Bom dia, boa tarde, boa noite, trilheiros, trilheiras, tudo bem com vocês? A gente vai tratar agora sobre um julgado muito importante de direito tributário porque ele tem repercussão geral. Portanto, é um julgado que pode ser adotado aí, seja pelos tribunais de justiça, seja pelos juízes, posteriormente como precedente obrigatório. Esse julgado, pessoal, a gente vai abordar aí várias questões relacionadas à matéria de direito tributário, seja por meio do princípio da legalidade, seja por meio das contribuições sociais. Basicamente, a gente vai estar discutindo aqui se é possível mitigar o princípio da legalidade no âmbito das contribuições sociais. Primeira questão, pessoal, o que se entende por princípio da legalidade? O princípio da legalidade é a necessidade de instituição de lei como uma lei prévia, para trazer certeza e segurança para o contribuinte. O contribuinte não tem como a gente pagar um imposto se a gente não saber, se a gente não tiver certeza de que esse imposto está sendo cobrado pelo Estado regularmente. E o meio correto, que a gente tem para ter a segurança em relação a essa exação é justamente a instituição por meio de norma geral e abstrata produzida pelo Poder Legislativo, por meio de lei. Tanto no direito penal, que a gente lida com a liberdade, tanto no direito tributário, que a gente está abordando a propriedade, a gente vai perceber uma importância muito singela, muito relevante da legalidade tributária. Considerada essa lição preliminar, vamos falar um pouquinho aqui sobre as contribuições sociais. Existem várias espécies tributárias. A gente tem imposto, a gente tem taxa, a gente tem contribuição de melhoria, a gente tem contribuições sociais, a gente tem empréstimos compulsórios, de acordo com a teoria pentapartita, que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu quero que a gente guarde aqui a respeito das contribuições? Pessoal, as contribuições, elas são vocacionadas, ao fomento, ao custeio da Seguridade Social, Seguridade aqui compreendida como previdência complementar, como assistência social e como saúde. Dentre essas contribuições, a PIS, a PASEP e a COFINS, que são contribuições recolhidas aí por pessoas jurídicas, de acordo com a receita que elas auferem, elas são muito importantes porque sempre aparecem nos precedentes dos tribunais. Galera, uma questão muito importante, uma premissa aqui do nosso julgado e relacionado à legalidade tributária é que quanto maior a coatividade no determinado imposto, maior a necessidade do princípio da legalidade tributária incidir no caso. A gente vai perceber que o princípio da legalidade, muito embora ele seja importante, ele não é absoluto. Aliás, pessoal, poucas coisas são absolutas no direito. E até mesmo o princípio da legalidade em matéria de direito tributário, ele não é absoluto. A gente percebe, por exemplo, no caso do imposto de importação, imposto de exportação, uma necessidade de mitigar realmente a legalidade tributária no que concerne à instituição das alíquotas. Até porque a administração está muito mais próxima da realidade fenomênica. Portanto, ela precisa ter aí alguns instrumentos que lhe permitem um agir mais eficaz, mais célere. Dá um exemplo, pessoal. Importação de insumo para produção de vacina num contexto de Covid-19. Evidentemente, o governo federal vai ter que ter celeridade para baixar o valor do imposto de importação, eventualmente até zerar, e conseguir efetivar isso de forma célere. Então, portanto, pessoal, o princípio da legalidade ele não é absoluto. No caso das contribuições sociais, será que elas implicam um benefício direto ao contribuinte? E a resposta é negativa. Às vezes a gente contribui aí durante tanto tempo e a gente nunca tem a condição de se beneficiar mesmo de algum aspecto da seguridade. Às vezes as pessoas, outro caso, a pessoa contribui durante um tempinho bem curto e já acaba sendo elegível a um determinado benefício, como por exemplo o benefício de um acidente. Portanto, pessoal, quero deixar claro aqui que por mais que as empresas elas contribuam para o PIS, para a PASEP, para a COFINS, por meio dessas contribuições, às vezes o benefício ele não é direto, é um benefício de fruição indireto vinculado ao custeio da Seguridade Social. E qual que é a importância desse conceito? Como é um benefício indireto, que não tem fruição, ao menos direta, a princípio a gente teria a incidência do princípio da legalidade de uma forma bem contundente. Só que o Supremo percebeu, pessoal? O Supremo compreendeu aqui, e aqui eu já vou adiantar para a nossa primeira conclusão, que a constitucionalidade ou não da flexibilização do princípio da legalidade, ela não é a priorística, tá? Porque alguns doutrinadores, eles compreendiam
que seria impossível você flexibilizar o princípio da legalidade tributária no que concerne às contribuições sociais. Só que o Supremo ele não atendeu, né, a essa tese, muito pelo contrário. Ele entendeu que a constitucionalidade da flexibilização ela vai depender não só da espécie tributária, como também da característica do caso concreto. E no caso, pessoal, o que aconteceu? O primeiro problema foi que o governo federal ele queria instituir, né, simples previsões de valor máximo das contribuições com mecanismos suficientes para mitigar a legalidade. E o Supremo barrou, ele falou que não. A simples previsão de valor máximo não é suficiente para mitigação, até porque a gente está aqui numa matéria, né, que a princípio impõe uma presença mais contundente da legalidade tributária, até em função desse mecanismo de fruição indireto das contribuições. Pessoal, mas eu já adiantei aqui para vocês que, de fato, né, por mais que seja importante a legalidade tributária, alguns aspectos da tributação podem ser, né, trazidos por meio de regulamento. O melhor exemplo, de fato, é o imposto de importação e o imposto de exportação. A gente tem outros casos, como o IOF, o IPI, enfim, pessoal. Então, a gente já trouxe esse conceito de que é possível, sim, a depender do caso, a flexibilização da legalidade tributária. Mas será que essa flexibilização ela poderá se dar sem a observância do princípio da anterioridade? Galera, o que é o princípio da anterioridade? Pessoal, o princípio da anterioridade, ele impõe, né, a razão de ser dele é trazer segurança jurídica para o cidadão. Ah, você vai ter que pagar um imposto? Tudo bem. Só que se o Estado instituiu uma lei para você pagar esse imposto no ano de 2019, você só vai ter que pagar esse imposto no exercício seguinte, né, no ano de 2020. Eis o princípio da anterioridade. Aí o que aconteceu? O pessoal começava a publicar a instituição de tributo só em dezembro, que aí em janeiro já seria exercício do ano seguinte. Então aí essa é a razão de ser da anterioridade nonagesimal. Não basta ser no exercício seguinte, tem que respeitar 90 dias. Evidentemente, existem exceções a estes princípios, como, por exemplo, o imposto de importação e o imposto de exportação, que são exceções tanto à anterioridade nonagesimal, tanto à anterioridade anual. No caso, pessoal, o Supremo teve que decidir se essa flexibilização da legalidade tributária nas contribuições ela poderia se dar sem o respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual. E o que se decidiu, pessoal? Decidiu que é perfeitamente possível que o Poder Executivo, de fato, majore a alíquota de PIS/PASEP, tá? Por meio de decreto, por meio de regulamento, sem a necessidade de lei, contanto que respeitada a anterioridade nonagesimal. E a razão disso é simples, porque a própria Constituição Federal ela traz uma exceção em relação à anterioridade anual, que está prevista no artigo 195, parágrafo 6º. Como a Constituição já traz essa exceção, a anterioridade anual não precisa ser respeitada, mas não existe nenhuma exceção expressa na Constituição a respeito da anterioridade nonagesimal. E esta é a razão pela qual ela deverá ser observada. Pessoal, então qual que é o resumo da ópera? É possível, sim, a gente mitigar o princípio da legalidade tributária, quando a gente está tratando aqui de PIS, COFINS, PASEP, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, tá bom? Essa foi a tese fixada pelo Supremo. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária no afã de se permitir ao Poder Executivo o restabelecimento das alíquotas de PIS e COFINS. Aqui o precedente ele ainda traz uma discussão a respeito da função extrafiscal, né? O que seria a função extrafiscal do tributo, pessoal? O tributo ele tem a função fiscal, que é vocacionada a angariar recursos, né, aos cofres públicos. A função extrafiscal é tudo aquilo que não for relacionado ao recolhimento de recursos. Por exemplo, no imposto de importação e no imposto de exportação, a gente tem uma função extrafiscal ali relacionada ao interesse ou não do governo em trazer determinadas mercadorias do exterior para o país. Isso vai além da finalidade de simplesmente arrecadar. O que se decidiu nesse precedente, pessoal, é que se a lei, né, se a determinada majoração de um tributo por lei, independente da finalidade extrafiscal, tem que respeitar a anterioridade nonagesimal, então, com maior razão,
a majoração de uma alíquota por meio de decreto também vai ter que respeitar a anterioridade nonagesimal, independentemente de qualquer função extrafiscal subjacente. Pessoal, o caso não é simples, o caso é dificinho mesmo, mas eu espero que de alguma forma a gente possa contribuir aí na assimilação desse conhecimento, tá bom? Contem conosco e aguardo vocês no nosso próximo encontro.